Bom, pessoal, hoje é quinta-feira, dia do nosso quadro Saúde Bucal. E da última vez, nós abordamos um tema que, eu posso dizer o seguinte, deu o que falar. Foi o mau hálito. Por isso, nós resolvemos retornar com esse assunto e também falar de como evitar esse problema. O Dr. César Andraus já está aqui ao meu lado, junto com a esposa dele, que também é cirurgiã dentista, é a dona Águida Câmbia. Os dois, mais uma vez, bem-vindos. Obrigada pela participação. E, de novo, com esse tema, a gente pode dizer assim, um pouquinho complicado, né? Porque como é difícil chegar para as pessoas e dizer, você está com mau hálito. Aí, vamos recapitular também aquilo que a gente falou há 2 semanas atrás. Existe um site, Dr. César, que as pessoas podem, sem se identificar, denunciar um amigo que tem mau hálito. Como é que funciona? Pode acessar o www.abah.com.br, que é a Associação Brasileira de Halitose. De novo, repetindo? www.ha.com.br. ABHA. Isso, é a Associação Brasileira de Halitose. Ou então, colocar no Google SOS mau hálito. Mais fácil. Aí aparece ali, aí você pode mandar uma mensagem dizendo que uma pessoa conhecida, um amigo ou um parente, né, apresenta mau hálito. E eles, então, você passa o e-mail dessa pessoa e eles se encarregam de encaminhar um e-mail dentro. De uma forma... uma forma muito sutil, né? Para que a pessoa... Porque existe também a possibilidade de... E nunca vai saber quem foi que enviou, exatamente, né? Porque é sigiloso. É sigiloso. Isso... Porque muitas vezes as pessoas podem até pensar que tem mau hálito, porque em determinado momento apresentou um mau hálito por alguma coisa, por algum motivo, né? Uma alimentação, um medicamento, e alguém falou, né? Pô, você está com mau hálito. Mas falou de uma maneira, assim, agressiva, vamos dizer, né? E aquilo gera um problema psicológico na pessoa. E isso já ocorreu. Claro. A pessoa vir à clínica dizendo que tem mau hálito. E a gente procurar sentir e não ter um mau hálito. Porque ele passa a ser psicológico, né? E isso, estatisticamente, 1% da população sofre desse problema. Ai, que interessante a gente colocar isso também. Isso é outro fator que também merece ser abordado. Gente, assim, tem dúvida sobre mau hálito? Quer saber um pouquinho mais? Liga pra cá. O nosso telefone aqui da RIC TV Record é o 3381-3200. Anote aí, já anote na sua agenda que esse é o nosso novo telefone. 3381-3200. Dr. César Andraus, a doutora Águida estão aqui ao vivo. A gente está a postos aí para sua dúvida, para sua pergunta. Sim. Doutora Águida, só para a gente relembrar um pouquinho, quais são os principais fatores que causam o mau hálito? Existem problemas, como o doutor explicou, na boca, como cáries, né, gengivites, periodontites, na língua, né, que fica resíduos alimentares na língua, vai formando aquela saburra. E problemas também não estomacais, mas ali no esôfago, né, que fica o divertículo. Então, os alimentos param ali e vão se apodrecendo ali. E vão formando gases, e esses gases voltam e vão ser exalados, né, na boca. E também o chulé, né, como ele disse, o chulé. Diabetes, tem problemas renais, tem uma série de outras fatores, né? O principal fator é a falta de escovação da língua, que a gente pode deixar aqui claro, saburra, né? Saburra Gente, também assim, quem faz muita dieta, isso acaba acontecendo por aqueles longos períodos também, que a gente deixou claro aqui semana retrasada, longos períodos de ficar sem comer, sem se alimentar, isso também pode causar mau hálito, mas a saburra é o principal fator. E daí, escovar com a própria escova a língua tá errado? Não, escova com a própria escova. Pode ser com a escova? Com a própria mas escova, não pode ser mas tem aquele raspador de língua, né? Com raspador. Tá certo. Mas com a escova pode ser com pasta de dente? Não, a pasta de dente vai mascarar, né? Porque ela vai cobrir a língua e a pessoa não sabe se limpou, se está limpando ou não, né? Então é preferível fazer com um enxaguatório, né? Com esses Anapion, Cepacol, alguma coisa assim. Certo. Entendeu? Ou simplesmente só com a escova, mas é o importante que escove. Tá, aqui ela tá mostrando essa parte de trás, doutora Águida. Fala pra gente, é a parte onde dá pra fazer algumas escovas já vêm com essa parte aqui, que é própria para limpar a língua. Então você vai
passar na língua, escovar a língua. Isso já evita o mau hálito? Já evita o mau hálito, evita aquela formação daquela saburra na língua. Né? E, além disso, claro, escovar todos os dentes, escovar limpar a bochecha também, né? Passar fio dental, quer dizer, toda a higiene deve ser feita na boca. Tá, a importância da escovação, fora a escovação da língua. Agora, falando da escovação dos dentes de forma geral, é muito importante também, doutor César. Sem dúvida, porque a placa bacteriana, ela se forma muito rapidamente. Então, a pessoa fica 1 dia, 2 dias, pronto, já começa. Porque a placa bacteriana são bactérias que tem na nossa cavidade bucal, que todos nós temos, né? E elas vão se depositando com restos alimentares, elas vão se depositando, elas produzem uma espécie de cola, né? Que aquilo gruda nos dentes. Ao tempo, começa a formar uma outra camadinha, de repente tem aquela camada grande que, que forma seu tártaro daí, né? Tudo aquilo, e daí com a escova a pessoa não consegue remover. Aí tem que ir ao dentista, para o dentista fazer uma raspagem, né? Raspar tudo aquilo. Às vezes até por baixo da gengiva, aquilo vai penetrando e tem que ser raspado, né? Então, essa placa bacteriana é que nós temos que evitar. Tá, e a gente já continua falando sobre isso. Antes de ligação, a gente tem dúvida de um telespectador. Alô, quem fala? É Janete do bairro Garcia. Janete? É. Oi, Janete, seja bem-vinda. A sua dúvida é qual? É que meu filho, ele tem só 9 anos. Ele tem um mau hálito muito forte. É diário, assim, é direto. Ele tem tratamento dentário direto, mas o dentista nunca falou nada sobre isso. Com 9 anos de idade, né? E aí, pode ser o quê? Muito obrigado pela ligação. Com 9 anos de idade, provavelmente ele está fazendo troca de alguns dentes, a gengiva fica inflamada, né? E isso realmente exala. Agora, é preciso avaliar clinicamente essa criança, né? Para vermos exatamente o que está ocorrendo. Nessa fase, por mais que a criança escove, né? Pela troca de dente, sempre deposita alimento, o dente fica meio mole, né? Fica molinho, começa a se depositar, aí a gengiva fica irritada, então dá mau hálito mesmo, né? Mas teríamos o maior prazer em avaliar o teu filho, né, para podermos diagnosticar corretamente. Tá, e assim, ó, a gente tem até, gente, a gente tá falando a importância da escovação correta, né? A gente tem imagens para mostrar para você aí de casa como se escova corretamente os dentes. Enquanto isso, eu gostaria que o senhor, doutor César, falasse um pouquinho pra gente sobre a escovação e o fio dental aí, ó, que tá mostrando. O fio dental é extremamente importante, porque a maneira como está sendo mostrado ali passando em todos os dentes, não tem essa de passar só à noite antes de dormir, não, tem que passar sempre que se alimentou, porque entra alimento entre os dentes e a escova não vai conseguir remover. Então tem que passar o fio dental como está mostrando. E assim, ó, de um ladinho do dente, depois do outro, isso, não simplesmente no meio e deu pra bola. Em todos os dentes, e fazer o fio correr, de preferência até uma fita dental, que a fita dental é um pouquinho mais larga, né? Aí, ó, a gente tem a escovação, tá? Isso, aí está mostrando agora a escovação, como escovar os dentes corretamente. Massagear a gengiva. Quantas vezes a gente deve escovar os dentes ao dia? Olha, a escovação sempre deve ser feita após as refeições. Sempre? Sempre. Pela manhã, antes de se alimentar, para remover todas aquelas bactérias que estão mortas, células, né, da mucosa, da bochecha, que também já... Porque a nossa cavidade oral, a nossa boca, a mucosa, as células morrem muito rapidamente. Então, tem que remover tudo aquilo antes de começar a fazer a refeição, o café da manhã. E após, novamente. E olha só como se escova atrás, gente, como isso, mostra. Exatamente. É meio que uma massagem, nada de agredir, porque depois vai agredir a gengiva, vai poder causar uma gengivite, aí vai piorar tudo, né? De preferência uma escova macia, que não vai traumatizar a gengiva, né? Na parte da frente, como foi mostrado ali, coloca essa escova dentro da boca e puxa para fora, a parte de trás dos dentes. Aí a língua, ó, gente, tá aí. Escovando sem pasta de dente, a língua de preferência com um enxaguante bucal. Isso, um enxaguante, né? Que a gente colocou. Sem álcool, de preferência sem álcool, para não ficar viciado. Interessante. Bom, a gente tem mais uma ligação antes da gente mostrar que a gente tem também umas informações bacanas para passar pessoal de casa. Pois não. Alô, quem fala? Boa tarde, meu nome é Linda Minha. Eu queria saber que eu tenho 2 dentes cisos para quebrar, para arrancar, na verdade, e ele tem mau cheiro. Sim. Os dentes do siso, eles têm um grande problema, porque eles nascem lá no final do osso e muitas vezes não tem osso suficiente para ele nascer. Então, bem aqui na curva do osso aqui, ó, né? Então, ele chega numa altura e não vai mais. Aí fica aquela gengiva sobre o dente e é uma gengiva que fica descolada.
Ela não fica como nos outros dentes que fica coladinha, ela fica descolada. Com isso, entra alimento por baixo e a senhora não vai conseguir remover. Não só a senhora, como todos que têm esse problema. Não consegue remover. O alimento fica ali, entra em deterioração, né? Apodrece e começa a sair o mau cheiro. E daí, ou seja, causa cárie, a cárie causa mau hálito. Isso, nessa situação, tem que ou fazer uma cirurgia na gengiva, removendo aquela gengiva, ou remover o dente, porque dependendo da posição dele, tem que remover. Por isso, o dente ciso não precisaria existir, né? O certo é remover todos. A tendência é essa na humanidade, né? O dente do siso desaparecer. A gente está sofrendo uma mutação. Cada vez menos pessoas estão nascendo com dente ciso. Bom, além de tudo isso que a gente mostrou de escovação, tal, como é importante a forma correta de escovar os dentes, fio dental direto, todos os dias, todas as horas depois de escovar os dentes, direitinho em todos os dentes de cada lado do dente, a importância também de como você deve guardar a sua escova de dente. Como deve ser, doutora Águida? Então, o processo de escovação, ele tem várias etapas. Então, para você escovar, você primeiro lava as mãos, né? Passa o fio dental para tirar aqueles resíduos. O fio dental tem que ser antes da escovação? Antes da escovação. E antes do fio dental ainda, enxaguar a boca com água, lavar a boca com água. Para quê? Para tirar os resíduos de alimentos que ficam, os resíduos maiores. Aí passa o fio dental, bem passado em todos os dentes. E por que antes? Para remover todos os restos alimentares entre os dentes, né? Então, para remover todos os restos alimentares entre os dentes. Depois que passa o fio dental, então, aí procede a escovação, né, dos dentes. E depois da escovação, então, nós temos que limpar a escova. Tá, e como é que é essa limpeza? É muito fácil. Você lava a escova embaixo da água e tira o excesso da água batendo assim na pia. Tira o excesso de água da escova. Ok. E deixa para secar. Aí, para guardar a escova, você deve guardar dentro dessa capinha, tá? E ela deve estar seca e você guardar dentro do armário a escova para não se contaminar. Não pode deixar ali no banheiro, como a gente deixa normalmente? Não, de preferência não. Não deve. Não deve, porque o banheiro é o local mais contaminado da casa. É verdade. Uma vez o doutor Bactéria falou que quando a gente puxa a descarga e deixa aquela tampa aberta, aquelas bactérias todas se proliferam e vão ali para a escova de dente. E antes até de guardar a escova, depois de lavar na água, passar um antisséptico nela, bucal. O ideal é colocar naqueles sprayzinhos, pegar isso. um recipiente com um sprayzinho, pegar um antisséptico ou mesmo um enxaguante bucal, pode ser também, né? E colocar na própria escova de dente. Colocar nessa capinha e guardar dentro do armário, um local seco, né? E bem limpo. E não deixar as escovas também, uma encostar em outra escova junto, assim, sabe? Aí o enxaguatório ali, o antisséptico, ele vai matar as bactérias que ficam nessa escova, né? E quando você vai fazer a próxima escovação, ela está pronta, você passa na água novamente e ela está pronta para o uso novamente. Aí não vai dar o mau hálito que tanto a gente falou aqui no programa. Gente, opa, tem mais uma coisinha aí para mostrar? O que é isso? Eu trouxe aqui um aparelhinho. Esse aparelhinho aqui é para medir o nível do mau hálito, ou do hálito, né? Vamos falar. Então, nós acionamos, aí respiramos aqui durante 5 vezes, aqui, e daí ele vai marcar aqui o nível, vai de 0 a 5. 0, 1, né, baixo. Quando chega no 5 é porque está muito séria a situação, né? Esse é um aparelho simples, mas existem aparelhos extremamente sofisticados, conectados a computador, que são aparelhos importados, e que dão até que tipo de gás está sendo eliminado pela respiração, pela boca. Que bom saber, ou seja, aí sim a pessoa vai saber com toda certeza se ela tem mau hálito ou não. Esse aparelhinho se compra pela internet, né? Tem um site naquele Mercado Livre, então é só marcar mau hálito ali que vai aparecer e adquire-se. Que bom, a pessoa pode até ter em casa. Exatamente. Que é a internet hoje em dia, né? Gente, muito obrigada pela participação. Acho que agora deu para esclarecer bacana esse assunto de mau hálito, né? Sempre muito bom e bacana também com a participação do pessoal de casa. Pessoal, vou passar o contato da Ortofaz. Tem o site que é www.ortofaz.com.br.